Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos aqui finalizar o nosso capítulo, continuando de onde nós paramos, que estávamos falando sobre imigração. Temos duas aqui bem pequenas. A primeira, ele é o movimento pendular, que é o deslocamento das pessoas por um período temporário para uma outra cidade ou para uma região. Por exemplo, você está morando próximo à capital e você vai se mudar à capital ou em outro local do seu estado para trabalho. Isso em um período curto de tempo. Muitos casos acontecem hoje em dia com isso. Os pais de vocês podem até falar melhor sobre esses fatores, que é se mudar de cidade apenas para o trabalho. Ok, isso aqui é muito comum nos grandes centros em regiões metropolitanas, que são as grandes cidades. Também temos a migração sazonal, que aqui acontece em alguns meses do ano, meses ou até mesmo alguns anos, como são os casos dos estudantes. Dos trabalhadores, vamos lá. Acontece bastante no período de safra, que nós temos a de cana-de-açúcar. Então, nesse período da colheita, os trabalhadores se mudam para esses locais para fazer esse trabalho da colheita da cana-de-açúcar, como vocês estão vendo aqui na imagem. E quando acaba o período da safra da cana-de-açúcar, eles voltam para suas casas. Nós também temos a migração sazonal com os estudantes. Aqui não são meses, aqui são anos. Que são os estudantes passando alguns anos em outros países fazendo algum intercâmbio. Ok? Então, esse também é um tipo de imigração chamada de sazonal. Vamos lá. Agora, sobre a diversidade étnica da população brasileira, nós já abordamos isso aqui até com uma certa frequência. Nas últimas duas aulas eu abordei bastante sobre isso, que nós temos uma diversidade étnica muito grande, sendo indígenas, afrodescendentes, asiáticos e os europeus, ok? Claro que nós também temos judeus e vários outros tipos aqui na nossa configuração populacional. Vamos lá. É bom sempre citar, como o próprio livro faz, que essa diversidade étnico ela traz também uma questão preconceituosa muito grande, visto que a diferença ela vai acentuar esse preconceito sem sentido. É indefensável que uma raça tem com a outra. Então, isso vai fazer com que alguns quadros sociais, algumas disparidades econômicas, por exemplo, entre os negros e os brancos aconteçam. Então, isso vai também trazer alguns problemas na sociedade, visto que nossa sociedade ela é muito diversificada. Certo, turma? Vamos lá. Eu vou abordar isso aqui com mais clareza no nosso horário. Bom, a falar da nossa configuração étnica, os primeiros que estavam aqui, os índios, tinham 4 a 5 milhões de indígenas aqui no Brasil, até os europeus chegarem aqui para aquele processo de colonização. Então, como nós já sabemos, ao longo desse tempo eles foram praticamente extintos, muitos foram dizimados e a população indígena ela diminuiu consideravelmente daquele tempo para cá, certo? Atualmente, aqui ó, as causas da devastação indígena são decorrentes de doença, fome e perda de referências na sua cultura. Mas aqui o livro está sendo um pouco ameno. Nós também temos vários e vários exemplos, por exemplo, hoje em dia, de esses índios estarem perdendo a sua terra por causa das queimadas. Então, além desses fatores sociais, também tem os fatores naturais. E os índios perderam muito da sua população graças ao confronto com os europeus quando eles chegaram em nosso território.
Então, gente, para melhorar essa situação, para que tenha políticas de proteção aos índios, foi criada um maior órgão para essa função, que é o FUNAI, como eu já destaquei aqui para vocês. O FUNAI ele tem como função proteger e promover o direito dos povos indígenas. Então ele vai fazer isso que eu acabei de dizer para vocês, ele vai identificar essas tribos, ele vai delimitar e demarcar as terras indígenas, ou seja, ele vai dizer que aquele local é dessa tribo e vai dizer o tamanho que vai ter essa tribo em questão de extensão de terra, e ele vai promover a proteção dos povos que são mais isolados. Então, além de toda essa questão da proteção, ela vai fazer uma questão de organização muito forte. Ela também vai integrar, na verdade, ela vai propiciar uma educação que vise uma integração, sem que essa educação não mude os hábitos indígenas e nem suas crenças e nem a sua língua. Ou seja, pessoal, preste atenção. Eles irão dar uma educação sem tirar a própria cultura deles. Ou seja, mostrar uma educação que não seja da nossa cultura, e sim uma educação que eles tenham um nível de escolaridade muito bom, sendo preservado a sua própria crença, a sua própria história. Vamos lá. Em 2010, a população indígena era de 800 mil. Lembrando que antigamente era 5 milhões. 4 e 5 milhões. Vocês veem a diferença que isso deu. E representam a população de 0,4% da população local. Atualmente, essa população vive em 683 terras indígenas, que são delimitadas e demarcadas pelo FUNAI, como já explicado, e 180 línguas diferentes, ok? Essas terras, como eu já falei para vocês, elas sofrem um processo natural dessas queimadas e criminoso, como nós estamos tendo atualmente. E também tem vários conflitos, várias disputas com os agricultores e os garimpeiros. Então, fora a queimada que é natural e a queimada que é criminosa, eles ainda sofrem vários conflitos, vários confrontos com os agricultores que querem aquelas terras para colocar o seu gado, produzir aquilo para melhorar somente o seu bolso. Então, uma situação muito complicada, e por isso que o FUNAI ele é tão importante, certo? Vamos lá. Isso só melhorou, essas leis só melhoraram com o FUNAI e com a Constituição de 88, que vocês vão ver isso em história. Aí o governo brasileiro ele reconhece que a produção, a preservação da cultura indígena não está ligada aos índios somente possuírem a sua terra, e sim que essa terra vai ser o elo que eles têm para a sua fonte de recurso e também a sua importância sociocultural. O que significa isso, professor? Que dar o direito à terra ao índio além de que você vai estar uma fonte importante de história, mas também uma fonte importante de cultura. Aquela terra significa tudo para os índios. Então a preservação da cultura indígena é tanto importante para os próprios índios como para a história e preservação brasileira. Beleza? Vamos lá. Nós também temos os afrodescendentes. Ele é um grupo étnico que veio da África para cá no período da colonização, como eu já expliquei para vocês. Eles foram trazidos à força para serem escravizados. Bom, vamos lá. A importância econômica e histórica deles eu também já expliquei. É muito significativa, muito importante para a nossa história e faz parte da nossa história em um processo fundamental, tanto histórico quanto econômico.
já que estou falando de economia, eles vieram e contribuíram naquele trabalho escravo para o desenvolvimento de várias atividades da colônia, que eram os portugueses que estavam fazendo aqui. A principal é a cana-de-açúcar, aqui no Nordeste, a produção lá em Minas Gerais, e também uma produção do café lá na região de São Paulo em específico, ok? Vamos lá. Muitos desses descendentes de negros que foram escravizados nas gerações seguintes, eles fugiram, ok? E para onde eles fugiram? Eles fugiram para os quilombos. Então essas comunidades elas possuem uma importância histórica muito grande e elas persistem, elas resistiram desde aquele período até os dias de hoje. Vou perguntar para vocês se vocês já conheceram alguma comunidade quilombola. E elas estão em todo o território nacional. Aqui vocês estão vendo as verdes são as que já são tituladas, ou aquelas que já são demarcadas. E as laranjas são aquelas que ainda estão naquele processo de reconhecimento. Bom, vamos lá. Por muito tempo, essas comunidades ficaram esquecidas. Somente com a Constituição de 88 é que foi concedida aos quilombolas o reconhecimento do direito à terra e a preservação de sua cultura, no mesmo molde que eu expliquei para vocês sobre os índios, ok? Só que, gente, isso demora muito para ser feito. Como vocês podem ver, tem mais terras para serem reconhecidas do que as que já foram reconhecidas. Olha aqui, vou pegar só um exemplo. Minas Gerais, aqui. Uma terra que foi reconhecida e 185 que ainda estão em processos. Então, não é algo que a gente vê com muita frequência, porque é um processo muito demorado, mas tem uma importância histórica muito forte. Vamos lá. Podemos observar a significativa contribuição dos afrodescendentes por meio de vários aspectos, como a língua, a culinária, a religião, muito importante essa religião africana, a música, a dança, a educação e a economia, como acabei de explicar. Aqui nós temos trajes típicos lá no Pelourinho, em Salvador. Quem gosta de carnaval? Bom, vamos lá. No censo de 2010, feito pelo IBGE, os afrodescendentes representavam cerca de 7,5% da população brasileira. Onde a gente mais encontra essa população? No norte, no nordeste e no sudeste. Geralmente, onde mais tem, nos estados agora, é lá na Bahia, como eu expliquei para vocês, no Amazonas e no Pará. Bom, tem uma contribuição importantíssima, uma história e uma cultura riquíssima, porém as desigualdades sociais é um problema muito grave, graças àquele período de escravidão. Então, se a gente compara a desigualdade social e econômica da população afrodescendente à população branca, é muito evidente, principalmente quando a gente vê a renda, a escolaridade, o acesso à moradia e até naquelas relações sociais de poder. E tudo isso vem graças a um preconceito racial que é feito desde quando esses africanos foram escravizados pelos europeus e tragos à força para o nosso país. Então aqui que começou essas desigualdades que até os dias de hoje continuam, como vocês podem observar no mapa a seguir. Bom, o que a gente faz para melhorar essa desigualdade social? Primeiro, parando com esse preconceito besta e indefensável. Segundo, começando a ter várias políticas públicas para serem criadas e beneficiar essa população para que dessa forma essa desigualdade não fique tão forte assim. Então, essas políticas públicas
são, na verdade, uma dívida histórica que o governo brasileiro tem com essa população afrodescendente. Então, nada mais é do que a obrigação, e muito mais do que obrigação, é o dever que esse governo tem para com essa população. Então, é dever deles fazerem essas políticas para que essa desigualdade social diminua. Aqui nós temos vários exemplos. Vou ler alguns para vocês. Promoção da igualdade racial. Cadê o outro aqui? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Garantir à população negra a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e o combate à discriminação. Na educação, que é o que nós estamos presenciando, nós temos algumas políticas para diminuir essa disparidade entre o afrodescendente e o branco, que é o que? A criação das políticas de cotas, que é aquela cota que a população afrodescendente tem para ingressar, para entrar no ensino superior, ok? Visto tudo isso, essa obrigação histórica que o governo brasileiro tem, a gente ainda escuta de pessoas com um nível de ignorância elevado que as cotas raciais é um privilégio que os negros têm, uma facilidade, é um absurdo a gente em 2020 ouvir coisas relacionadas a esse tipo. Não é um privilégio, é uma obrigação. Vamos lá. E por último, nós temos aqui os europeus, que como já explicado, essa aula está sendo mais como uma revisão, né? Os europeus chegaram aqui no período colonial, o principal deles, obviamente, foram os portugueses, naquele período de colonização, mas também tiveram espanhóis, franceses e holandeses que chegaram aqui a invadir o Nordeste. Bom, eles vieram para cá no início do século XIX e XX, fugindo de problemas econômicos e guerras, principalmente ali naquele período da Segunda Guerra Mundial, e perseguições políticas e étnicas. Essa questão da discriminação que eu falei no começo da aula acontece na Europa de uma forma muito forte. Então essa população ela vem refugiada para cá. O maior fluxo de imigrantes estrangeiros que vieram para cá foram na década de 1880 a 1890, quando mais de 1 milhão de estrangeiros entraram no nosso país. Esse grupo étnico europeu, étnico branco, abordado aqui, onde eu grifei para vocês, tem como 47% a soma total da nossa população brasileira. Então é uma parte muito significativa também, ok? Só para a gente ver como o nosso país ele é miscigenado. Tem uma grande população negra e uma grande população branca. E onde tem mais essa população? Na região sul e sudeste, como vocês estão vendo aqui no mapa. Onde tem a maior concentração dessa população está nas partes mais verdes. Então aqui no sul é onde tem a maior concentração do grupo étnico branco do Brasil, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Terá atividades na plataforma, fiquem atentos a elas e a gente se encontra no nosso horário.